Oi, gente, boa noite. Eu sou Sinara. Sejam bem-vindos à aula Integrando Saúde, Autoconhecimento e Espiritualidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter aceito esse meu convite. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida é que ninguém está em um lugar por acaso. Então, se você está aqui, eu tenho certeza de que há algo nessa aula para você. Então, eu desejo que você capte o quantum de luz e informação que te pertence. Hoje, eu quero mostrar o quanto é fundamental compreender e abordar autoconhecimento, saúde e espiritualidade de uma forma integrada. Essa compreensão nos possibilita dar um salto no nosso nível de consciência que irá se manifestar nas nossas vidas pessoal, profissional e coletiva. Se nós realmente desejamos evoluir ou atuar como co-criadores de um mundo mais consciente, é necessário termos um pouco dessa compreensão e enxergar essas pontes, diminuir as distâncias entre as múltiplas dimensões que nos constituem. Reconhecer as dinâmicas entre essas realidades internas faz muita diferença nas nossas vidas. E para nos ajudar nesse entendimento, contamos com conhecimentos herdados dos nossos ancestrais e agora respaldados pela ciência. O que nós precisamos, gente, é organizar esse saber de uma forma coerente e internalizá-lo. Para isso, nós utilizamos essa nossa capacidade de vivenciar e experimentar em nós mesmos a nossa própria multidimensionalidade. Esses saberes que eu compartilho aqui, eles são frutos da minha jornada pessoal, da minha prática profissional e dos muitos cursos, formações, workshops e iniciações, desde aqueles diretamente ligados à saúde, quanto aos dedicados ao autoconhecimento e à espiritualidade. Perceba, cada vez que separamos essas nossas realidades internas, colaboramos com o pensamento fragmentado e adoecedor que ainda rege esse nosso mundo. Precisamos enxergar as infinitas pontes que já existem entre elas. Essa forma de pensar nos ceifa inteireza. Há um lugar dentro em nós que deseja que sejamos inteiros. E é esse lugar em mim que deseja falar com esse lugar em você. Então, se você se reconhece como um sujeito que atua na cura e na transformação de si mesmo, do outro e desse nosso mundo, é hora de ocupar de fato o seu lugar. E para isso é preciso se apropriar de algumas ferramentas para que você se sustente diante das suas escolhas. Há conhecimentos, sabedorias e experiências que precisam estar no seu repertório. Já não temos tempo para duvidar do nosso papel nesse momento planetário tão delicado e que nos solicita esse novo nível de consciência. Eu sei muito bem que saúde, autoconhecimento e espiritualidade são temas complexos e imensos, que requerem estudo, dedicação, para que a gente possa tocá-los com mais profundidade. Por isso mesmo, a maioria de nós se dedica ao estudo de apenas um desses temas, deixando partes fundamentais completamente esquecidas, exiladas. Mas apesar, gente, de parecer impossível se apropriar desses três temas com maestria, é preciso transitar nessas nossas realidades internas. E isso é imprescindível para aqueles que buscam o caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, bem como os que atuam diretamente com saúde e cura. Vocês são força motriz nessa tomada de consciência. Eu vou contar um pouco como eu cheguei aqui. Desde muito cedo, eu tive assim uma atração pelas coisas da alma e da espiritualidade. Eu sempre fui instigada pelos mistérios da vida, pelos mistérios que a vida carrega, o que está por trás das coisas. Talvez por eu ter nascido no interior da Bahia, eu tive a oportunidade de vivenciar nossa riqueza espiritual com mais liberdade, o que me fez me conectar mais a essas realidades, não materiais. Os tambores dos terreiros de candomblé perto da minha casa, as benzedeiras, as novenas, as trezenas, os cultos nas igrejas eram disponíveis para mim. Quando eu escolhi o caminho da medicina, que eu me vi envolvida ali naquele aprendizado, eu sabia que faltava alguma coisa, havia um vazio. E essa sensação gerou muito conflito em mim. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui literalmente levada a um ritual xamânico. Ali foi minha primeira experiência com um outro tipo assim de prática de cura, com um outro sistema de cura. Eu fiquei impactada, confusa e muito, muito feliz. Porque naquela época as informações elas não eram tão disponíveis como hoje e sinceramente, gente, eu não tinha a mínima noção do que seria aquele ritual. Então ele foi um pontapé inicial na minha busca. Então eu comecei essa busca pelo saber que unisse espiritualidade e saúde. E há 15 anos eu realmente tenho me concentrado nisso.
Então eu entrei em contato com algumas tradições, até que chegou a hora em que percebi que nada disso era suficiente, porque eu precisava, na verdade, vivenciar meu processo de autoconhecimento, mergulhar em mim de verdade. E nesse processo eu me deparei com minhas feridas, meus medos e também com as minhas potencialidades. E foi aí que eu trouxe o autoconhecimento para junto da saúde e da espiritualidade. Muitos de nós que buscamos a nós mesmos ou desejamos atuar no nível da cura de uma forma mais profunda, fazemos essa peregrinação em busca do saber. Mas para mim chegou-se um momento em que eu tive a nítida sensação de que os aprendizados iam ficando soltos. Ao mesmo tempo, eu fui percebendo que nos cursos, workshops que eu vinha ministrando, muitos participantes também viviam essa fragmentação do saber. E aí foi aí que veio aquela ideia. Falei, poxa, eu vou organizar esse conteúdo. E aí eu me debrucei horas sobre meus livros, nas minhas anotações, meus registros, das minhas experiências pessoais, nas minhas percepções. E não foi difícil eu perceber que existem conhecimentos que são universais e que se aplicam a qualquer ser humano. Seja você um médico alopata ou um terapeuta vibracional, por exemplo, aquele ser humano ali, na sua frente, ele é regido por dinâmicas próprias e que são universais. E foram nesses saberes universais e suas nuances que eu resolvi focar. Mas, gente, eu percebi que esses conhecimentos, eles só se tornam saberes quando nós experimentamos, e foi isso que aconteceu comigo. Eles só se tornaram saberes para mim quando eu pude experimentá-los de forma prática, em mim mesma, através dos meus mergulhos internos. E para isso eu pude contar com a sabedoria e o suporte das antigas mulheres da linhagem das rosas e também com o campo de cura espectral, aos quais eu sou imensamente grata. E aqui estou eu, então, compartilhando de forma organizada esses saberes que eu considero fundamentais no repertório de qualquer pessoa que se propõe a trilhar o caminho do autoconhecimento ou deseja atuar sustentando em outras pessoas processos de cura mais amorosos e mais profundos. Nossa aula, ela tem como finalidade trazer à luz da consciência algumas dessas pontes que já existem entre saúde, autoconhecimento e espiritualidade. E principalmente nos fazer perceber o quanto essas pontes são importantes e interferem nas nossas vidas. Os tópicos que eu escolhi aqui, eu vou chamar de saberes, porque eles foram reveladores para mim e transformaram completamente a minha forma de compreender a mim mesma, ao outro, e hoje estão completamente atrelados também à minha vida profissional. Antes de falar propriamente dita-se desses saberes, eu quero falar um pouco sobre a história da humanidade, da nossa história. Há um tempo muito antigo, os nossos ancestrais, ditos primitivos, puderam acessar conhecimentos a respeito deles mesmos e do universo, através da percepção das suas próprias realidades internas e da observação. À medida que nós fomos desenvolvendo essa nossa racionalidade, passamos a refutar esses saberes, que para eles eram inquestionáveis. Nós começamos a ter a necessidade de entender e comprovar a realidade. A humanidade entrou no tempo da fragmentação. Nossa consciência se estreitou de tal forma que passamos a enxergar a realidade assim como um grande gaveteiro. Em cada gaveta colocamos um aspecto das nossas vidas. Dividimos o ser humano em corpo e mente, o saber entre ciência e religião e muitas outras gavetas foram sendo construídas. Hoje, entretanto, vivemos um outro movimento. Percebam, esse é o movimento da integração. Depois de desenvolver essa nossa capacidade de pensar racionalmente, nós precisamos nos recordar do ser humano inteiro. E para mim essa é a beleza do nosso tempo. Voltar no passado e trazê-lo para o presente com subsídios da ciência. Com o auxílio das pesquisas antropológicas e dos registros deixados pelos povos antigos, podemos dizer que há milênios nossos ancestrais de diferentes lugares do mundo compreendiam que somos seres multidimensionais, que somos parte de uma unidade em que tudo, gente, tudo está interligado. Nós encontramos esse pensamento no xamanismo em diversos lugares do mundo, no taoísmo, na alquimia, na curanderia latino-americana, na tradição dos terapeutas de Alexandria e muitas outras tradições. Mas infelizmente nós não honramos os nossos ancestrais. Na verdade, nós renegamos seus ensinamentos durante muito tempo. Mas o fato é que no final do século XIX e início do século XX, uma nova forma de fazer ciência se iniciou. O pensamento quântico chegou para ficar. E devagarinho,
Apesar de risos e brados, ele foi influenciando o nosso pensamento em todas as áreas do saber. E hoje nós vivemos a necessidade de entendê-lo na medicina e na espiritualidade. Então, na tentativa de encontrar uma forma de abordar a saúde mais humana e profunda, eu realmente só me senti trilhando o meu caminho quando eu consegui incluir o autoconhecimento e a espiritualidade de uma forma mais organizada. Por fim, vamos aos saberes, né? Vamos falar um pouco sobre cada saber. Bem, o pulo do gato, para mim, aconteceu quando eu compreendi, de verdade, assim, no nível mais profundo, quando eu internalizei, digamos assim, que nós estamos aqui e agora para expressar o nosso ser essencial. Preste atenção, nosso ser essencial é a nossa essência mais genuína e sagrada, nosso lugar, nosso tesouro, nosso lugar de maior inteireza. É o nosso ponto de individuação. É a mônada tão falada por Helena Blavatsky e também conhecida como self quântico. Esse é o lugar do eu sou. E só quando nós deixarmos ele se expressar, conseguiremos de fato manifestar a nossa vocação, realizar o nosso propósito. Diante disso, consciente desse lugar em nós, como cuidar da saúde sem incluir essa dimensão chamada ser essencial? Não faz sentido nenhum colocar em exílio algo tão precioso. As antigas tradições sabiam disso, sabiam dessa importância. E provavelmente eles não podiam imaginar um futuro em que nós, os homens, relegasse este lugar a um lugar tão distante. Então esse primeiro saber convida a espiritualidade para o contexto da saúde. Porque a espiritualidade é justamente essa capacidade de conexão com o sagrado em nós. Sagrado, gente, é tudo que é incorruptível. Nossa porção que não foi corrompida pelo ego e pelas nossas experiências. Isso quer dizer que uma pessoa que se dedica à espiritualidade, ela busca o ser essencial. E uma pessoa que cuida da saúde de outras pessoas, sinceramente, necessita se perguntar se ela está sendo colaborativa ou um empecilho para a manifestação desse ser essencial. Eu acho que isso muda tudo. Muda completamente a nossa forma de agir. Daí então eu vou trazer o segundo saber. E é ele que a gente precisa ter sempre em mente quando estamos atuando. Ele nos diz que nós podemos criar um campo da saúde harmônico e colaborativo para a expressão desse ser. Olha que incrível! É possível atuar colaborando com esse ser essencial. E para que ele se expresse de uma forma mais harmônica e nós tenhamos condições de sustentá-lo, nós precisamos ter em mente a necessidade do preparo do nosso receptáculo. Esse receptáculo envolve tanto a nossa fisicalidade, quanto a nossa psique, quanto o nosso campo vibracional. É preciso, então, estar com essas múltiplas dimensões equilibradas e alinhadas entre si. Essa é a meta para quem deseja dar espaço ao ser essencial. As antigas tradições, como o taoísmo, falam muito disso, davam destaque aos cuidados com o corpo físico e vibracional para que eles se tornassem um receptáculo adequado, forte, enraizado, capaz de sustentar a força deste ser essencial. Mas nós esquecemos disso, separamos aspectos inseparáveis. Mas a notícia boa, gente, é que atualmente nós temos muitas ferramentas que colaboram com esse equilíbrio. Nós encontraremos ajuda na alimentação consciente, em alguns hábitos de vida, nos medicamentos que a natureza nos oferece, como ervas, óleos essenciais, em práticas de respiração, percepção corporal. O que essas ferramentas têm em comum é que elas são mais naturais, elas preservam a nossa energia vital e trabalham a nossa capacidade inata de auto-organização. Então, elas utilizadas de uma maneira adequada não intoxicam o corpo, facilitando a comunicação entre essas nossas múltiplas dimensões. Sabendo disso, nós passamos a entender, por que terapias mais naturais são escolhas mais sábias, sempre que possível. Quanto menos formos invasivos e menos tóxicos para o organismo, mais colaborativos seremos com o nosso ser essencial. Então, lembre-se sempre disso. E falando em múltiplas dimensões, vem aí um outro saber. Nessa abordagem, a gente tem que ter sempre em mente que nós somos seres multidimensionais e nossas dimensões comunicam-se entre si. Quando eu digo que seres humanos são multidimensionais, eu quero dizer que nós temos um corpo físico, um corpo vital, emoções, pensamentos, espiritualidade. São realidades internas que se comunicam entre si. Isso quer dizer que nós possuímos também uma anatomia sutil, ou seja,
partes em nós que a maioria não consegue ver. Essa parte invisível em nós, ela é imensa e provavelmente sabemos muito pouco sobre ela. As descrições que nós temos são aquelas das antigas tradições e alguns estudos científicos mais recentes que realmente demonstram que não somos apenas matéria. Na verdade, as pesquisas na área da física quântica elas se iniciaram há cerca de 100 anos e nos permitem afirmar que a matéria, que é representada em nós como este corpo físico, ela é uma rede de ondas e partículas interativas e que nos nossos vários corpos ou dimensões eles se diferenciam entre si pela frequência vibratória. Muitas coisas evoluíram desde a famosa fórmula de Einstein, energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Entretanto, muitos ainda refutam, abominam essa ideia, que já é uma ideia centenária. Então é fundamental nos darmos conta de que quando atuamos em uma dimensão do ser, todas as outras dimensões serão impactadas. Saber disso muda completamente a nossa forma de compreender a vida. Eu vou dar aqui alguns exemplos em que saber que somos multidimensionais faz muita diferença. Por exemplo, se eu estou me dedicando à minha evolução pessoal, fazendo práticas meditativas ou participando de workshops, por exemplo, eu preciso saber que as transformações vividas vão impactar no meu corpo físico, na minha psique e no meu campo vibracional. É preciso considerar essas interações para que a gente vivencie os nossos processos com mais segurança e equilíbrio. Se compreendermos melhor essa dinâmica, nossas escolhas vão se tornar mais coerentes com o nosso momento de vida. Saberemos que, quando escolhemos vivenciar uma transformação a nível espiritual, precisaremos também escolher melhor nosso alimento, nossos remédios e respeitar o nosso ritmo. Isso é muito importante. O preparo do corpo físico para sustentar as transformações ocorridas nas nossas realidades mais sutis é fundamental para que mantenhamos nossa integridade física e psíquica. Saber disso faz muita diferença para aqueles que se dedicam a esse caminho. Percebam como esse saber nos enriquece. Outro exemplo em que o conceito de multidimensionalidade é aplicado refere-se a um terapeuta que atua no nível vibracional, como um reikiano, por exemplo, uma pessoa que pratica o reiki. Ele também precisa saber que seu trabalho ele pode mobilizar a psique do seu cliente, trazendo questões psicoemocionais que necessitarão de suporte. Olha como é importante saber isso. E para um psicólogo, é interessante saber que o seu cliente ele está vivendo uma imensa mobilização emocional. Ele vai necessitar de alguns cuidados com o corpo físico também. O corpo físico vai precisar de cuidados específicos. Geralmente, nós ocidentais costumamos cuidar da saúde pensando apenas no corpo físico e no corpo psicológico, e de forma separada. Mas nós também somos corpo vital, energia vital, nós também somos ser essencial. Sabendo que tudo está absolutamente interligado, nós não seremos pegos de surpresa ao ver nossas ações reverberando em qualquer dimensão do ser. Esse saber é muito importante para os terapeutas que ainda não têm muita experiência, por exemplo. É preciso estar atento a essas dinâmicas e se apropriar delas. Diante da nossa multidimensionalidade, eu trago um saber transformador na nossa forma de lidar com nossos processos de saúde, que é: os processos de doença e cura são profundos e complexos e ocorrem em todas as nossas dimensões, embora possam se manifestar predominantemente em algumas. Isso é muito importante, porque se somos multidimensionais e nossas dimensões se comunicam entre si, perceba, quando a gente sabe disso, fica mais fácil compreender como o adoecimento ocorre nesses níveis ao mesmo tempo. Não é correto, gente, dizer a uma pessoa com a fibromialgia que a doença dela é simplesmente emocional. Ela sente dor, muita dor física. Isso chega a ser desumano, não é? O mais adequado seria dizermos que há aqui um aspecto emocional envolvido. Isso é muito diferente. E, de fato, a maioria das nossas doenças elas têm aspectos emocionais, bem como desequilíbrios do campo vibracional. Sabemos, porém, que essa sintomatologia ela pode ter sua raiz no corpo emocional ou em qualquer outra dimensão em nós. Então eu vou dar aqui um exemplo deste raciocínio. A depressão, peguemos a depressão. Do ponto de vista bioenergético, ela pode caracterizar-se por um padrão vibracional desarmônico. É assim que Richard Gerber, autor de um dos melhores livros desse campo, define a doença, como um padrão vibracional desarmônico. Essa mesma depressão
Ela pode ser explicada também como uma disfunção no chakra cardíaco, ou pode ser vista como uma estagnação na circulação da energia vital. Tudo isso ainda dentro da esfera do campo vibracional, são formas de olhares diferentes. Do ponto de vista físico, nós vemos essa depressão, essa doença, como uma alteração bioquímica caracterizada como uma diminuição da serotonina. Já do ponto de vista psicológico, a depressão ela pode revelar histórias, traumas ou simplesmente a falta de sentido. E se formos aprofundar ainda mais, chegaremos no significado transpessoal, no significado espiritual dessa experiência. Ela pode indicar a impossibilidade de continuar vivendo longe do eu sou. Olha que riqueza! Não está claro, gente, que não podemos continuar abordando saúde, autoconhecimento e espiritualidade de uma forma tão fragmentada? Precisamos reunir tudo isso. Se sabemos que um sintoma quer nos dizer algo sobre nós mesmos, como podemos continuar desconsiderando isso? Diante da depressão, eu posso me contentar em apenas usar um antidepressivo? Claro que algumas vezes isso é necessário, principalmente quando não atuamos precocemente. O fato é, um profissional de saúde não pode mais ignorar a existência da multidimensionalidade humana, tampouco desconsiderar essa multidimensionalidade. Nós precisamos encarar de frente esse novo paradigma, que na verdade é um antigo paradigma que retorna para nós. Então, se você é um profissional de saúde e está me ouvindo, sinta e reflita essas palavras. Ainda falando sobre a doença, que é algo que faz parte da nossa vida, eu vou contar aqui uma história para vocês, uma experiência que eu vivi no momento que eu estava fazendo essa aula. Eu estava em casa tentando mudar uma planta de lugar, é uma erva que está num caqueirinho pequeno, eu queria colocar ela num caqueiro maior. Eu adoro essa erva, é uma erva medicinal. E aí, quando eu vi uma mudinha, eu falei, poxa, é agora, é minha oportunidade de pegar essa mudinha e plantar em outro lugar. Quando eu puxei a mudinha, ela não saía. Eu ia puxando, era uma raiz. Quando eu percebi, era uma raiz só. Aquela muda, gente, estava numa raiz, era a raiz da planta. Então ela foi se emaranhando pouco a pouco e eu não conseguia tirar. Eu percebi que se eu fosse tirar, eu ia matar a planta. Ela era uma parte da planta e eu não tinha noção do que havia por baixo. Nessa experiência, o que ficou claro para mim é que naquele momento eu não sabia mais onde estava a raiz principal. Foi aí que eu lembrei da doença, já que eu estava pensando, sobre esse tema. Muitas vezes nós não conseguimos saber onde a doença começou, tampouco os caminhos que ela já percorreu. E aí nessas horas, muitas vezes não sabemos como e nem onde atuar. E é aí que nós podemos contar com uma sabedoria muito antiga que nos diz o seguinte, que nos processos de cura, nós não devemos olhar apenas para a doença, mas a gente precisa cuidar do que está bem em nós. Isso é muito revolucionário para a gente. A primeira vez que eu li algo sobre isso foi num livro de Jean-Yves Leloup. E eu achei aquilo lindo. Assim, eu senti a verdade naquelas palavras, mas sinceramente eu não compreendi de imediato. Foram anos para que eu internalizasse e percebesse em mim essa capacidade curativa que nasce do que está bem em nós. Se a doença é um resultado de uma fragmentação, o que nós conseguimos enxergar são partes dessa doença, ou seja, os sinais e os sintomas. E diante da nossa incapacidade de perceber o todo, porque simplesmente a nossa visão é limitada, nós podemos tentar trabalhar com aquele lugar que está íntegro em nós, que representa a nossa inteireza, que nada mais é do que nosso ser essencial. Quando nós adoecemos e podemos entrar em contato com este lugar que se mantém íntegro, o nosso poder de auto-organização, que é natural e faz parte da gente, pode se manifestar. A gente se sente forte, com esperança ou simplesmente experimentamos aceitação. Então nós passamos a contar com uma inteligência inata, que é uma grande ferramenta de cura. Gente, nos nossos processos de cura, nós precisamos estar atentos àqueles aspectos das nossas vidas que representam a nossa inteireza. E existem muitas maneiras, muitas técnicas que nos permitem entrar em contato com esse lugar em nós. E ele está falando da possibilidade da não dor, do ponto de vista vibracional, nesse pontinho da inteireza, pode estar o vórtice de cura que precisamos para iniciar o nosso retorno ao equilíbrio. Por exemplo,
Se alguém vive um processo psíquico muito intenso, de difícil penetração, nós podemos contar com a expressão artística como uma ferramenta. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele se manifesta através de símbolos e a arte, ela pode estar ali representando uma mensagem desse lugar que é inteiro em nós. E aí quando a gente se depara com aquela mensagem, a energia vital, estagnada, recebe uma motivação e volta a circular. Então, para mim, esse saber fez muita diferença, fez e faz. Porque na grande maioria das vezes nós focamos a dor, a sombra, e a gente não consegue enxergar a beleza e a luz que vão se revelando através das nossas realidades internas. Então é importante saber que quando falo em cura, gente, eu não estou falando apenas sobre sintomas. Eu estou falando de um processo contínuo de expansão de consciência. Isso é muito importante. A cura é muito mais ampla do que a ausência de sintomas. Por fim, eu quero falar um pouco sobre um aspecto que é uma grande ferramenta interna que todos nós possuímos e nos auxilia nessa integração saúde, autoconhecimento e espiritualidade. Esse também foi outro pulo do gato para mim. Quando eu pude me apropriar mais dessa ferramenta, um novo mundo se abriu à minha frente. Bem, eu estou falando aqui de um nível de consciência que eu chamo terapeuta interno. A grande descoberta, gente, é que todos nós temos a capacidade inata de nos conectar ao nosso terapeuta interno. Porque isso é uma sabedoria que habita cada um de nós, é um nível de consciência que atua para que estejamos alinhados, equilibrados e saudáveis. Esse terapeuta interno, que é o nosso médico interior, é uma manifestação do nosso ser essencial, que encontra pontes e os melhores caminhos para que nos curemos. Ele também sabe como nossas dimensões se comunicam. Na medicina, na biologia, nós chamamos isso de capacidade de homeostase. Os biólogos, Maturana e Varela, descreveram isso como auto-organização. Mas eu gosto dessa forma poética de chamar isso de terapeuta interno, porque eu considero isso um nível de consciência que atua nas nossas realidades invisíveis. Se você não experimentou isso, pode ficar um pouco difícil conceber essa existência, porque esse é um saber que a gente precisa realmente experimentar. Mas talvez, gente, esse seja nosso maior aliado na compreensão das relações entre saúde e as outras realidades internas. Quanto mais nos dedicarmos à percepção corporal do fluxo de energia do nosso corpo, mais seremos capazes de nos comunicar e compreender a linguagem dessa realidade que nos habita e faz parte. Então, gente, nosso corpo físico, ele é nosso grande portal para todas as nossas outras realidades internas. E esse é um outro saber que eu quero trazer aqui. E foi à medida que eu fui aprofundando o meu diálogo com o meu médico interno que pude ressignificar este meu corpo físico. Além de receptáculo, gente, nosso corpo físico ele é sagrado. É o local onde todas as nossas reações alquímicas ocorrem. E é ele, este corpo material, que nos possibilita entrar em contato com as nossas realidades sutis de forma mais consistente. Ele guarda ensinamentos, memórias e muitas histórias a respeito de nós mesmos, do universo ao qual pertencemos. E é através deste corpo que a consciência pode ser corporificada. Eu digo isso porque essa é uma função espiritual do corpo que tem sido rejeitada em muitas religiões, mas foi considerada em muitas antigas tradições. Então, diante desses saberes, gente, não podemos ter dúvida de como saúde, autoconhecimento e espiritualidade são inseparáveis e de como suas relações afetam nossas vidas. O que precisamos é nos aprofundar nesse estudo para que a gente possa transitar por essas áreas sem medo, com consciência e equilíbrio, lembrando que isso tudo constitui o que nós somos. Então, fazendo um resumo, nós falamos aqui sobre alguns saberes que fazem pontes entre autoconhecimento, saúde e espiritualidade. E esses saberes são a importância de que nós precisamos expressar o nosso ser essencial, que isso é o que mais importa. Que nós podemos criar um campo da saúde harmônico e colaborativo para a expressão desse ser. O outro saber é que nós somos seres multidimensionais e que as nossas dimensões comunicam-se entre si. Outra coisa importantíssima, os processos de doença e cura eles são profundos e complexos e ocorrem em todas as nossas dimensões, simultaneamente. Outra coisa muito linda, que os nossos processos de cura
Nos nossos processos de cura, nós não devemos olhar apenas para a doença, mas também para o que está bem em nós. Por último, o saber relacionado à nossa capacidade inata de se conectar ao nosso terapeuta interno e o papel do nosso corpo físico nessa história. Então, diante desse assunto, gente, tão vasto e instigante, eu quero pedir licença aqui para apresentar a vocês meu novo filho. É um projeto ao qual eu venho me dedicando nos últimos meses, que é um treinamento online chamado Saúde e Ser Essencial. E eu quero convidar vocês a conhecer este projeto. Esse treinamento, ele é para você que se dedica ao autoconhecimento ou ao desenvolvimento espiritual, pois ele é uma oportunidade para que você conheça melhor a si mesmo e para que você compreenda seus próprios processos. Então isso te dará ferramentas para realizar escolhas mais sábias e cuidadosas. Além disso, talvez seja a hora de ocupar de fato o seu lugar de sujeito que atua na cura e na transformação de si mesmo e desse nosso mundo. Este é um lugar muito importante. Esse curso também é para você, profissional que se dedica à cura, sendo uma oportunidade de agregar conhecimento, mas principalmente a possibilidade de vivenciar um novo status, que é o status daquele que experimenta seu aprendizado e pode sustentar nas outras pessoas curas profundas, curas amorosas. E este treinamento também serve para você que se interessa por esses temas, saúde, autoconhecimento e espiritualidade e deseja se aprofundar nessa compreensão. Então é um curso que serve a todos esses tipos de pessoas. E como é que será esse treinamento? Eu vou falar um pouquinho de como vai funcionar. Essa é a primeira versão desse treinamento online. Ele será disponibilizado numa plataforma chamada Hotmart, onde você vai receber o conteúdo progressivamente. A grande vantagem do curso online é você poder fazer todas as aulas na sua casa no seu tempo, podendo pausar os vídeos e ainda assistir quantas vezes você quiser. Ele estará disponível por 2 anos. Não se preocupe, o acesso é fácil através de um link que te leva diretamente à plataforma. Além disso, nós teremos o suporte técnico que estará disponível para te ajudar em qualquer dificuldade que você tenha. Os assuntos teóricos estão reunidos de uma forma organizada, com o intuito de facilitar a sua compreensão, e serão distribuídos em 7 módulos com videoaulas. Nós teremos paralelamente uma jornada vivencial chamada Sensibilizando o Terapeuta Interno. Afinal, muitos desses conhecimentos não podem ser aprendidos apenas nos livros, nas aulas, e alguns impõem a necessidade de experimentarmos em nós mesmos. Essa jornada vivencial, ela tem a intenção de aprofundarmos nosso contato com essa inteligência da qual eu falei na aula, que é parte de todos nós e que, em essência, é a nossa sabedoria inata, com a qual nós contamos nos processos de autocura e na atuação como terapeuta, ou curador ou outro profissional de saúde. Essa jornada, ela será composta por práticas de interiorização, percepção corporal e serão realizadas também na sua casa, no seu tempo, utilizando o material que eu vou disponibilizar. Então esse curso ele é 100% online. Serão passos nos quais eu te guiarei e não se preocupe, você receberá todas as instruções e terá toda a ajuda necessária. Quero reafirmar aqui que independentemente da técnica que você utilize, da tradição que você pertence ou da área da saúde em que você atue, os conteúdos apresentados aqui, eles são universais, são intrínsecos ao ser humano e com certeza se aplicam à sua vida. Nós teremos um primeiro módulo chamado Homens e Mulheres Medicina, Entendendo Nossas Raízes, no qual nós falaremos sobre o desenvolvimento da nossa forma de pensar saúde, autoconhecimento e espiritualidade. Também passearemos por algumas tradições para usufruir, da sabedoria dos nossos ancestrais. Nós teremos um segundo módulo, chamado Quando a Ciência Encontra o Fio da Meada, que eu vou falar aí sobre os conhecimentos adquiridos através da ciência moderna, organizados tipo uma forma de revisão, falando sobre os achados científicos que nos dão embasamento para esse tipo de abordagem. No terceiro módulo, que é chamado Ressignificando o Corpo Físico e Acolhendo a Anatomia Sutil, aqui nós falaremos sobre diversas propostas de anatomia sutil, além de uma nova compreensão do corpo físico. Teremos o quarto módulo, intitulado Cuidando de Si para Cuidar do Outro, que neste módulo eu trago aprendizados relacionados ao autocuidado,
que eu venho reunindo e utilizando para mim, para os meus pacientes e para profissionais de saúde. Temos o 5º módulo, chamado Saúde, Doença e Cura, para além dos sintomas, que é onde a gente vai discutir conceitos, ideias e formas diferenciadas de enxergar todos esses processos. Temos também o 6º módulo, Honrando a Nossa Multidimensionalidade. Esse módulo é a oportunidade de aprofundarmos em cada dimensão do ser para que nós possamos entender melhor essas dinâmicas internas. E por último, o 7º módulo, que se chama No Centro do Labirinto, que se dedica a alguns aspectos da dimensão espiritual. Além disso, nós teremos alguns bônus para enriquecer o nosso curso. O primeiro bônus é um grupo fechado de alunos no Telegram. Esse grupo ele vai servir para que a gente tire dúvidas, para que a gente partilhe as nossas experiências. E você será convidado a participar desse grupo logo após a inscrição no curso, no treinamento. Também teremos o acompanhamento individual da jornada vivencial através de um e-mail, onde você poderá compartilhar comigo as suas experiências e receber as orientações específicas relacionadas a essa vivência, se assim for necessário. Também estaremos disponibilizando material em PDF, com informações a respeito da jornada vivencial, bem como eu estarei disponibilizando um relato pessoal em forma de texto chamado Gaia, um caminho para o coração, partilhando uma parte da minha jornada pessoal com vocês. Teremos também alguns encontros online para tratarmos de assuntos tanto referentes ao conteúdo teórico quanto à jornada vivencial. Como bônus também teremos um encarte em PDF do meu álbum musical Nous Encontro com a Alma, que é um álbum da minha autoria, onde contém 16 poemas, 16 textos relacionados a uma etapa da minha jornada pessoal. E à medida que outros conteúdos, gente, forem chegando, eles serão automaticamente acrescentados ao treinamento de vocês, no decorrer desses 2 anos. Bem, falando sobre investimento, para você entrar nessa primeira turma, o valor será de 12 vezes de R$ 97,14 ou R$ 997 à vista. Devido à necessidade de um acompanhamento mais individual e por conta da jornada vivencial, as vagas serão limitadas. Então, se você se conecta com esse tema, se você deseja dar esse passo rumo a esse nível de consciência mais ampliado, perante a si mesmo, a sua vida e aos processos de saúde, autoconhecimento e espiritualidade, é só clicar nesse botão que vai aparecer aí na sua tela, um botão laranja, para poder se inscrever. Este botão vai te levar diretamente à plataforma Hotmart, onde você vai poder utilizar o seu cartão de crédito para pagamento e ele é seguro, completamente seguro. Então fiquem muito tranquilos em relação a isso. Enfim, eu finalizo esse encontro agradecendo a você, a todos aqueles que têm me inspirado e dado suporte nessa jornada. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo nessa comunidade Saúde e Ser Essencial. Uma boa noite a todos. Desejo luz e cura para todos nós.